Fala pessoal do Azure na Prática, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da série Azure DevOps. Um dos pontos principais quando nós trabalhamos com o Azure Pipelines são as triggers. O Azure Pipelines ele é disparado a partir de um gatilho ou trigger. Temos algumas triggers disponíveis no Azure Pipelines, são elas a trigger manual, ou seja, eu vou disparar uma pipeline a partir de uma execução manual, eu vou solicitar a execução, eu vou clicar num botão e esse botão ele vai acionar o meu pipeline. Uma outra trigger que nós temos também no pipeline são os agendamentos. Inclusive, nós temos um vídeo aqui na nossa série Azure DevOps. Vou deixar no card aqui logo acima, tá certo? A trigger do tipo agendado, nós podemos determinar em quais períodos o nosso pipeline vai ser executado, como, por exemplo, todos os dias às 2 horas da manhã, ou às 15 horas da tarde, ou de 5 em 5 minutos, tá certo? Essa é uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade que nós temos também é o Build Completion, ou seja, nós podemos disparar uma pipeline a partir da execução de uma outra pipeline. Essa trigger vai ficar para uma próxima aula. E a trigger que nós vamos ver nessa aula aqui é a trigger do tipo Continuous Integration. O que significa isso? Eu posso disparar uma pipeline a partir da modificação que acontecer dentro de uma branch ou dentro de uma pasta específica dentro do nosso repositório. Essa trigger ela é muito utilizada para ser executado a partir da estratégia de integração contínua ou Continuous Integration. Então fica aqui nesse vídeo que nós vamos entender agora como que funciona essa trigger dentro do Azure Pipelines. E olha só, pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite, se inscreva agora mesmo, ative o sininho aí para receber todas as nossas notificações e não esqueça de deixar o like aí para ajudar a engajar mais este conteúdo, tá certo? Então, vamos ao vídeo. Então, olha só, pessoal, nós estamos aqui no portal do Azure DevOps, tá? Observem que eu tenho aqui um repositório de exemplo. Esse repositório só tem o meu arquivo README. Ele é mais do que suficiente para nós testarmos essa trigger de Continuous Integration. Legal? Eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo como ativar essa trigger no modelo YAML e no modelo clássico. São duas possibilidades de nós trabalharmos com pipelines dentro do Azure DevOps. Legal? Então vamos lá. Primeiro ponto, eu vou criar uma nova pipeline aqui, tá certo? Vou fazer o seguinte, vou vir aqui em New Pipeline e nós vamos criar uma pipeline do tipo clássico para mostrar aqui o nosso exemplo. Então, vou clicar aqui em Classic Editor. Vou selecionar o repositório. Observem que nós já temos o repositório aqui selecionado. E aqui eu vou deixar a branch main como branch padrão para as nossas execuções. Isso aqui não vai interferir por enquanto, tá? Vou criar um job vazio, tá? A ideia aqui é só para exemplificar. E vou chamar aqui de Classic Continuous Integration Trigger Example, tá? Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma nova task, command line, só para vocês verem a execução. Essa pipeline não vai fazer nada, tá? A ideia aqui é só para mostrar a execução da pipeline a partir de uma modificação em um arquivo dentro do nosso repositório. Legal? Então, vou colocar aqui, ó, command line e vou testando a execução de uma pipeline a partir de uma trigger do tipo Continuous Integration. Beleza? Integrate. Ok.
como que nós vamos fazer para habilitar aqui a integração contínua, essa trigger? Se vocês observarem aqui no modelo clássico, tá? Nós temos aqui uma aba Triggers, e é aqui que nós vamos fazer a mágica acontecer. Legal? Observem que a primeira trigger que nós temos aqui, ó, é a trigger de Continuous Integration. Então, nós vamos habilitar essa trigger. Legal? E aqui nós precisamos configurar como que essa trigger vai ser habilitada. Observem que nós temos aqui, ó, a opção de Branch Filters. O que significa isso? Eu posso habilitar a execução da minha pipeline a partir de qualquer modificação na branch que eu selecionar aqui, tá certo? Então, olha só, eu posso incluir ou eu posso também ignorar alguma branch. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, um exemplo. Qualquer modificação que acontecer na branch Developer, por exemplo, deixa eu fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, em Branches, tá? Eu vou criar aqui uma branch chamada Developer, a partir da branch main, legal? E vou fazer o seguinte, então, vou fazer o seguinte, qualquer mudança que acontecer na branch Developer, olha só, deixa eu salvar aqui por enquanto, tá? Ó, qualquer mudança que acontecer na branch Developer pode disparar a minha pipeline, tá? E aqui eu posso excluir também, por exemplo, qualquer mudança que acontecer na main. Neste caso aqui, esse filtro já é suficiente para ignorar qualquer outra branch, tá certo? Então, neste caso aqui, se eu fizer uma mudança na branch Developer, a minha pipeline vai ser executada. Se eu fizer alguma modificação na branch main, ela não vai ser disparada, porque eu estou filtrando somente nessa branch em específico. Eu poderia também fazer o seguinte, eu poderia colocar aqui, ó, uma pasta, tá? Então, qualquer mudança dentro da pasta Feature, qualquer branch dentro da pasta Feature vai disparar o meu pipeline, tá? Ou, por exemplo, eu poderia colocar aqui um pattern do tipo main traço asterisco, tá? Então, aqui em Branch Filters a gente tem essa possibilidade também. Então, qualquer modificação que acontecer na branch main traço alguma coisa, dispara o meu pipeline. Vamos fazer um teste aqui para vocês entenderem, tá? Eu vou salvar aqui a minha pipeline. Olha que interessante. Legal? Observem que nossa pipeline aqui, ó, ela tá parada por enquanto, tá? Ó, Classic Continuous Integration. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, na branch main e vou fazer uma mudança aqui nesse arquivo readme. Ó, eu vou apagar aqui, ó. Exemplo de Continuous Integration. Exemplo de Trigger Continuous Integration. Vou fazer o commit, tá? Vamos commitar aqui o nosso código. E olha só. Observem que nossa pipeline não foi executada. Por quê? Porque não atendeu nenhum critério que nós adicionamos aqui na nossa pipeline. Olha só. Observem que o critério aqui é qualquer mudança na branch Developer ou qualquer mudança na branch main traço alguma coisa, tá certo? Então, vou fazer um outro exemplo aqui para vocês. Olha só. Eu vou vir aqui no meu repositório, vou mudar a minha branch Developer, tá?
comitar aqui. E olha só que interessante agora. Percebam que a nossa pipeline foi executada com sucesso, tá certo? Porque nós fizemos uma mudança na branch developer. E lá na pipeline nós habilitamos a trigger para a branch developer. Legal? Vamos fazer um teste aqui, por exemplo, agora na branch main. Só que eu vou colocar traço alguma coisa. Olha só que interessante. Eu vou voltar aqui, ó, em branches. Vou criar uma branch a partir da branch main. Vou chamar essa branch de main traço. E vou colocar aqui, por exemplo, atividade 01, tá? E vou criar a nossa branch. Se nós voltarmos aqui agora em pipelines, olha só, observem que uma nova pipeline foi disparada, porque o pattern que nós colocamos lá nos filtros atendeu ao que nós criamos. Olha só, main traço alguma coisa, qualquer coisa, na verdade. Então, eu posso utilizar dessa estratégia também, tá certo? Uma outra funcionalidade que nós podemos habilitar aqui em filters é a estratégia Path Filters. Por exemplo, eu poderia, além de habilitar as branches que eu quero monitorar, eu posso também ignorar ou observar pastas ou arquivos dentro do nosso repositório. Então, por exemplo, qualquer mudança que acontecer, por exemplo, no arquivo... Eu vou criar um arquivo aqui de configuração, por exemplo, new file, tá? Vou chamar esse arquivo aqui de configuração. Vou fazer o seguinte, vou chamar o arquivo de .git, tá? Ignore. Legal? Eu quero, por exemplo, qualquer mudança que aconteça nesse arquivo não dispare o meu pipeline, porque esse é um arquivo que não faz sentido disparar o meu pipeline, tá? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e adicionar uma regra aqui, ó, exclude para o arquivo .git ignore. Legal? Então, olha só, eu posso excluir, tá? Ignorar um arquivo e posso também monitorar um arquivo ou até mesmo uma pasta, por exemplo, a pasta source, src. Legal? Então, eu posso passar a monitorar essa pasta também. Tá certo? Então, nós temos a possibilidade de ignorar ou aceitar arquivos ou pastas também dentro do pipelines. Legal? Então, neste caso aqui, ó, olha só como que está a nossa estratégia. Qualquer mudança na branch developer ou na branch main traço alguma coisa que atenda esses requisitos aqui, que não seja o arquivo git ignore e que seja na pasta src. Vamos fazer um teste aqui agora, olha só. Eu vou abrir aqui a branch developer, tá? E vou criar um arquivo aqui chamado git ignore, ok? Olha só. Se vocês observarem, percebam que a minha pipeline não foi executada. Por quê? Porque o arquivo .git ignore ele está ignorado lá no nosso filtro de arquivos ou pastas. Apesar que eu entrei no filtro de branch. Eu fiz uma mudança na branch developer. Porém, eu trabalhei um arquivo chamado git ignore, no qual ele está sendo ignorado aqui dentro da nossa trigger. Tá certo? Olha só. Bacana. Porém, se nós viermos aqui e criar uma nova pasta chamada src, e aqui dentro nós criarmos um arquivo index.html, olha só,
exemplo de arquivo. Vou fazer o commit. Olha que interessante. Observem que o nosso pipeline está sendo executado porque ele atendeu o primeiro critério de branches, ou seja, eu fiz uma mudança na branch filter e também fiz uma mudança dentro da pasta src barra qualquer coisa, tá bom? Então, no modelo clássico é assim que nós podemos trabalhar com a Continuous Integration, legal? Posso habilitar Branch Filters e Path Filters. E agora nós vamos ver como utilizar essa mesma estratégia no modelo YAML, legal? Então vamos lá. Então olha só, pessoal, eu vou voltar aqui, eu vou até copiar esse nome, vou vir em Pipelines, vou criar uma nova pipeline, tá? E agora nós vamos começar a nossa pipeline a partir daqui dessa tela principal. Vou selecionar aqui, ó, o meu repositório, Starter Pipeline, tá? Observem que nós já temos aqui, por padrão, um pipeline de exemplo. Eu vou excluir essa task aqui, ó, e vou colocar exemplo de execução de uma pipeline a partir de uma trigger do tipo Continuous Integration, legal? E é aqui que vai ser habilitado as nossas triggers, tá? Seja por branch, seja por pastas, né? No caso, branch filter ou path filters. E como que a gente faz aqui então, pessoal? Olha só. Primeiro ponto, da forma que está aqui, qualquer mudança na branch main vai ser disparado essa pipeline. E nós queremos reproduzir o mesmo exemplo que nós fizemos lá no modelo clássico. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos habilitar aqui, ó, colocar a diretiva branches, tá? E dentro de branches nós vamos colocar a outra diretiva include. E aqui dentro de include nós vamos colocar o que nós queremos monitorar. Olha só. Então aqui nesse caso eu quero monitorar. Deixa eu abrir aqui novamente. Olha só. Eu quero incluir a branch developer e a branch main traço asterisco, tá? Então aqui, ó, developer e aqui main traço asterisco. Bacana? O que a gente tem aqui de exclude? Nada. Legal. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero adicionar o paths. Legal? Observe que nós já temos até aqui no autocomplete a opção de habilitar o paths. Ok? E aqui no paths eu vou incluir opa, o que está errado aqui, ó, include, e aqui no include nós vamos adicionar a pasta src, legal, e vamos ignorar o arquivo git ignore, legal, prontinho. Aqui está a estrutura que nós vamos utilizar para habilitar a trigger de Continuous Integration dentro do nosso pipeline no modelo YAML, ok? Feito. Então vamos fazer os nossos testes aqui agora. Vou salvar aqui este pipeline, legal? Olha só, observem que o nosso pipeline não está sendo executado. Quando eu criei esse arquivo pipeline, um novo commit foi feito na branch main. Porém, como a branch main está sendo ignorado, ele não vai executar este pipeline. Legal? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma mudança, tá certo? Aqui neste meu pipeline. Olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no meu pipeline, no meu repositório, desculpa. Vou abrir aqui a branch main, tá? Vou vir aqui neste pipeline e vou adicionar aqui a branch main também, só para vocês entenderem aqui a dinâmica. Olha só.
Observem agora que o nosso pipeline, ele ainda não está sendo executado, tá? Por quê? Porque no modelo clássico, nós não estamos habilitando a trigger para main. Mas se nós viermos aqui, ó, observem o seguinte. Percebam que aqui, olha só, deixa eu até mudar o nome desse pipeline para ficar mais fácil da gente entender. Deixa eu pegar aqui, ó. YAML, save, legal? Observem que esse pipeline no modelo YAML ainda não foi executado também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no meu repositório, tá? E vou fazer uma mudança aqui, ó, no arquivo readme, tá? Exemplo de mudança. Vou comitar aqui o arquivo. Cadê aqui a minha pipeline? YAML, cadê você? Ó, deu algum problema aqui, pessoal. Vamos analisar aqui o que está acontecendo. Ah, tá explicado. Por que o nosso pipeline não foi executado? Porque ele está monitorando somente a pasta src/**. Ou seja, não passou por essa condição. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui no nosso repositório. Na branch main, eu vou criar uma nova pasta chamada src, tá? E vou chamar um arquivo aqui, ó, index.html. Arquivo exemplo, commit. E olha só que interessante, se vocês observarem agora, o nosso pipeline do tipo YAML foi executado com sucesso, porém o clássico não foi executado, porque o clássico tem uma condição que não está sendo atendida, que é exatamente essa condição aqui, ó. Tá? A branch filters. Eu mexi na branch main, porém nós não temos a branch main aqui, nós só temos a branch main ***, tá? Se nós incluirmos aqui, por exemplo, essa diretiva aqui, ó, essa condição, aí sim, esse pipeline do modelo clássico seria executado. Legal? Entenderam? Então é isso, pessoal. Nós vimos aqui como habilitar a trigger Continuous Integration dentro do Azure Pipelines, tanto no modelo clássico, tanto no modelo YAML. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe seu comentário logo aqui abaixo. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!